Hoje eu vou falar sobre molde, né? E eu olhando esse comércio intenso, todo dia tem um lançamento novo de molde, todo dia tem alguém tentando convencer a comprar o molde que lançou uma coleção nova, de um tema novo, e isso, sabe, me faz pensar um pouquinho no meu trabalho e nisso tudo que tá acontecendo aí também. E aí eu fico olhando tanta gente criticando, tanta gente vendendo, tanta gente reclamando porque o preço é caro. Mas assim, quando eu comecei lá a explodir a minha agenda, em 2013, 2014, que eu tinha um volume muito grande de trabalho, né? E eu sempre trabalhei muito sozinha. E nessa época eu tinha um volume que eu precisei buscar ajuda. Então, como eu tive o apoio do Sebrae na minha casa, a consultora falou que uma opção seria contratar informalmente uma pessoa para me ajudar a fazer algumas partes da peça, talvez. Então eu cheguei a trabalhar com 3, 4 pessoas me ajudando. Então eu dava algumas partes do pedido das minhas clientes, eu dava para essas pessoas fazerem para mim. E aí nessa época eu trabalhava muito com aplique, com colherinhas, vou passar aí umas imagens para vocês verem. E eram peças muito miúdas, que eu fazia assim no volume muito grande. Então a minha mãe, do jeitinho dela, vindo de fora, né, essa minha loucura aqui, então ela me perguntava se não tinha um jeito mais fácil de fazer, se não tinha como eu usar molde. E aí eu falava para ela que os moldes do mercado não atendiam a minha necessidade, não tinha como usar. Isso em 2013, 2014 não existia, né? Essa febre de molde como tem hoje. E aí surgiu o molde mágico, do silicone mágico. A Suzane trouxe lá dos Estados Unidos, então ela enviava para cá. E aí esse molde começou assim, foi o meu primeiro contato, né, com uma ferramenta que ajudou muito na minha produção. Então eu criava as minhas matrizes de um tema assim que eu não tinha. Por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu tinha que fazer 100 apliques. Como que eu ia fazer isso, né, de forma mais rápida? E aí eu investi nesse silicone mágico e a gente fazia ali. E 30 minutos ficava pronto, eu já conseguia usar o molde, né, que eu mesma criava do meu jeito, que era minha intenção de não sair dessa minha identidade dentro do molde, né, eu achava que o molde, todo mundo faz molde, né, e eu queria continuar do meu jeitinho, né, ser única no que eu fazia. E aí o molde do silicone mágico me ajudou muito a aumentar a minha produção. E aí, quando ela parou de vender, eu fui buscar também aprender a fazer silicone eu mesma, né? Dentro ali do YouTube tem alguns tutoriais, e aí eu comprei a borracha branca mesmo. Hoje em dia nem tenho mais, porque a qualidade é muito ruim. Então, eu acabei assim, só para quebrar o galho, sabe? Para me ajudar nesse volume muito grande de produção. E aí, tive o contato de algumas pessoas que eu me ofereci, né, para essas pessoas fazerem a minha linha de molde. Naquela época era um sonho assim que eu tinha, em 2014. Recebi alguns nãos, recebi também uma parceria que não deu certo. E depois, por fim, eu consegui lançar uma primeira linha de moldes, mas foi a primeira e única, porque também foi num momento muito conturbado e infelizmente não deu certo. Deve ter algumas colegas ainda que devem ter o meu molde aí que comprou em 2014. Eu infelizmente não tenho nenhum. Mas aí quando eu dei aquele, né, espaço de tempo e eu voltei em 2016, eu resolvi fazer assim meu trabalho mais manual possível, bem raiz, bem modelado, com maior capricho, bem devagarinho. Eu aumentei um pouquinho meu preço para me dedicar ali na qualidade das minhas peças. Mas deixei de fazer as colherinhas, porque as colherinhas exigiam um pouco mais de tempo. Eu achava assim que trabalhar em 2, 3 dias em 100 peças não me traria um retorno financeiro muito bom.
Então eu acabei deixando de fazer. Também deixei de vender no Elo7, né, por causa das taxas absurdas, e porque a minha divulgação no Instagram teve um retorno bem bacana das minhas clientes que agora me procuram no individual, ali no particular, né, não preciso mais da loja para vender. Eu também acabei parando de vender algumas peças, porque no Instagram, que é onde eu estou vendendo, eu não tenho uma vitrine para mostrar todo o meu trabalho e tudo que eu faço, né? Eu até tenho que pensar nisso. Então as pessoas acabam me procurando por peças que eu sempre estou postando ali. Então é muito circo, é muito porta-bandeja, são os cubos, os topos de bolo, então são peças maiores. E aí quando eu resolvi aceitar a proposta da Simone de fazer a parceria com ela, né? Eu até fiquei assim, meio com o pé atrás, meio na minha resistência, igual foi em usar os óleos adesivos, que foi uma coisa assim que eu fui muito resistente, eu achava que eu ia perder a identidade do meu trabalho, que usando os moldes eu ia ser igual a todo mundo, estava usando uma modelagem de uma outra pessoa, ia sair um pouco dessa minha característica. E aí acabei fazendo a primeira peça com o molde, vou passar aí para vocês, e fiz a segunda, e fiz a terceira, e agora acabei me entregando, né, por fazer e usar um pouco dos moldes. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque para eu mudar toda a minha modelagem, né, os produtos que eu já tenho, para eu começar a fazer novos produtos, então eu preciso fazer amostras, eu preciso fazer a divulgação, preciso ver a aceitação das minhas clientes, se realmente eu vou conseguir vender esses produtos novos feitos com molde. Não é todo mundo que gosta de usar molde, não é para toda peça que o molde é indicado. E eu acredito que com essa febre de aplique de laço que está tendo agora, voltamos lá 2013, 2014, com os apliques eles dão muito lucro, porque é só massa, né? Então a gente consegue trabalhar ali com um volume muito grande de peças, e sem o molde fica quase impossível, porque a gente vai gastar muito tempo. O que o molde faz? O molde ajuda a nossa produção a economizar tempo. Então eu faço mais peças, o volume de peças aumenta e o tempo de produção diminui, né? Então eu consigo ter um lucro maior. Essas peças que eu faço aqui são sem molde. Eu tenho um limite de quantidade para fazer. Se eu quiser trabalhar para ganhar mais, eu vou ter que dar um jeito de produzir mais. E se eu tenho 4 horas de produção, como que eu vou agilizar isso? Usando molde, né? Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de ser um pouco diferente e entrar nessa onda também para poder vender. Isso também eu já falei num tempo que eu queria desistir, que os meus topos de bolo eram muito grandes e que eu vi essa febre de mini topo e eu tive que adequar também o meu trabalho para fazer uma coisa mais barata, mais acessível que o pessoal estava aí querendo comprar, né? Porque a gente precisa focar muito nas clientes. E no fim, independente da opinião da colega, se trabalhar com molde diminui a tua qualidade ou diminui o teu valor como artesã, como eu já escutei, independente dessa opinião, você tem que focar na cliente. Vai vender? Tá vendendo? Elas querem comprar, porque muitas pessoas querem comprar a quantidade, né? E como é que eu vou atender essas pessoas? Então pensar tudo isso, sabe? E fazer um teu diferencial. Se você vai comprar um molde que está todo mundo fazendo, por exemplo, da LOL, a LOL não tem muito o que mudar, né? Elas têm as características certas. Eu não vou fazer LOL nunca mais sem molde, porque eu já fiz, dá muito trabalho. Mesmo com o molde, elas têm muitos detalhes. E aí, como é que a gente vai vender uma cabecinha de LOL por R$3,50, né? Se a gente for fazer na mão, isso vai dar muito trabalho. Tem os cortadores, tem os moldes que nos ajudam, mas a gente vai fazer uma peça igual que todo mundo está fazendo, por exemplo, da LOL. O que a gente vai fazer de diferente para a gente chamar a atenção dessa cliente? A foto, a divulgação, o jeito que você vai fazer a propaganda desse teu produto. Porque o diferencial acaba sendo esse, é você.
É o teu jeito de mostrar, de demonstrar o teu produto que vai te trazer uma clientela ali bacana. Então, pensar realmente se também os moldes que eu estou comprando estão servindo para mim, ou se eu estou também nessa febre louca de querer comprar toda a coleção que sai, se ele está sendo útil para mim e eu estou recuperando esse investimento, né? Porque também não adianta, como eu falei no outro vídeo, comprar o molde e deixar na caixinha, que isso não vai ser vantajoso para nós como empresa, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês. Não esquece de deixar teu like e te aguardo no próximo vídeo.